sua Bíblia em João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler do 1 até o 17. A história é um pouco mais longa que isso, mas nós vamos ficar aqui nesse recorte. João 11, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isto e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Vamos orar. Deus, queremos clamar para que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração, e que haja em nós, Senhor, vida pela Tua palavra, que vai alcançar o nosso coração pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como entender o sofrimento? Como olhar para o sofrimento e entendê-lo? E eu vou te dar algumas situações para você pensar no sofrimento em si. Uma mãe que perde o filho recém-nascido. É sofrimento isso? É sofrimento? Como entender isso? Uma criança que nasce com problemas de saúde congênitos. Como entender uma situação como essa? Como entender que uma criança possa nascer com problemas e de repente sair do ventre e já ir direto para uma mesa de cirurgia? Isso gera sofrimento? Como entender isso? Como assimilar a ideia de um marido trair a sua esposa sem que Deus faça nada para evitar esse problema? Como aceitar uma catástrofe como essa que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul?
E aí, talvez você já tenha ouvido: onde está Deus? Como entender que uma pessoa legitimamente cristã, consagrada, comprometida com Deus, sofra as desventuras dessa vida? Como entender uma situação dessa? E aí, olhando para o texto que nós lemos, escrito por João, como entender o fato de Jesus ter deixado Lázaro, que era exatamente o seu amigo, morrer sem qualquer intervenção, sem qualquer assistência da sua parte, sem qualquer sentimento de urgência? Porque você lê o texto e você não vê Jesus com sentimento de urgência algum. Talvez, irmãos e irmãs, nós nunca tenhamos nessa vida uma resposta definitiva para o sofrimento. Mas a história de Lázaro nos ensina a olhar para o sofrimento a partir de algumas perspectivas que, se não fizerem a gente entender de forma clara o sofrimento, vão dar pelo menos algumas pistas para a gente olhar o sofrimento de uma forma diferente, para a gente olhar o sofrimento de uma forma mais tranquila, a partir de um coração mais apaziguado. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. E a primeira questão é a seguinte: o sofrimento deve ser olhado pela perspectiva do amor de Deus. Vou repetir. O sofrimento deve ser olhado pela perspectiva do amor de Deus. O que Deus faz, Ele faz por amor. O que Deus faz, Ele faz por amor. Versículo 5 de João diz que Jesus amava Lázaro. Na tua Bíblia está assim também? Só que mesmo amando Lázaro, Jesus atrasou a viagem. Seu amigo estava na iminência de morrer, mas Jesus não o atendeu imediatamente. Nós humanos carnais, consideramos isso um absurdo. Porque a gente recebe um telefonema, alguma pessoa está passando um apuro, a gente faz das tripas do coração para socorrer a pessoa no menor tempo possível. Mas o amigo de Jesus estava na iminência de morrer e ele não atendeu. Consideramos isso um absurdo. Porém, mesmo assim, o que Jesus estava fazendo era por amor. Era por amor. O problema é que a ideia que nós fazemos de amor, a ideia que eu e você fazemos ou temos de amor, é que a pessoa que nos ama deve fazer tudo para suprir as nossas necessidades ou as nossas vontades no tempo mais curto e mais breve possível. Essa é a ideia de amor que a gente tem. Amor para nós tem a ver com assistência. E a prova de que alguém nos ama é a assistência que essa pessoa nos presta nos momentos nos momentos da vida, nas circunstâncias da vida. Para nós funciona desse jeito. Basta você olhar para a relação de muitos pais e filhos para verificar o quanto isso é verdade. Na tentativa de mostrar o seu amor, muitos pais agem de forma extremamente liberal, dando
tudo que os filhos querem, fazendo tudo que os filhos desejam, permitindo que os filhos façam tudo o que quiserem. Por quê? Porque eles acham que isso é amor. Prestar assistência é sinônimo de amor. E esse é o conceito da maioria das pessoas. E elas pensam que esse conceito deve ser aplicado a Deus. Agora, para Deus, meu irmão e minha irmã, amar não significa atender todas as nossas pretensões. Amar não significa atender todas as nossas pretensões. Amar não significa dizer sim para tudo. Do ponto de vista de Deus, amar não é dizer sim para tudo. Você deve saber que a maior prova de amor, ou a maior prova de que Deus nos ama, não são as bênçãos que Ele derrama sobre nós, mas o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós. Tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu isso. Que a maior prova de amor de Deus por nós não são as bênçãos que Ele derrama, mas é o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. O que Deus faz? Ele prova o seu amor para conosco. De que forma? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por nós são as bênçãos? Não. É Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. É claro, meu irmão, minha irmã, e antes que você já feche o filtro, arrume a sua Bíblia para ir embora, é claro que eu preciso dizer que bênção é uma expressão, é um reflexo do amor de Deus por nós. Não vá embora, temos oração ainda depois, por bênção. A bênção é uma expressão e um reflexo do amor de Deus por nós. Mas nós temos de entender que tanto a presença quanto a ausência das bênçãos nas nossas vidas fazem parte de um grande projeto de amor que Deus coloca em prática a cada dia, a fim de que a nossa vida seja cada vez melhor em todos os sentidos. Então, se isso ficar claro para mim, eu não vou ficar magoado com Deus quando eu pegar o meu potinho de oração, a minha listinha de oração, trazer para a igreja, e aí lá no primeiro domingo, tem um tão bem amarrado aqui, que esse não quer que ninguém leia mesmo. E a letra também é tão estranha que não dá para saber de quem é. Eu perdi até o meu fio da meada aqui do que eu estava falando. A gente não vai ficar magoado quando a gente pegar lá no início do ano a nossa listinha, o Hélito, e ter lá um punhado de pedido que Deus não atendeu, Carlos. Tá? Ruth, Mário. Porque quando a gente entende que, Leninha, o que Deus faz é por amor, a gente entende também que quando Ele olha para isso aqui
Tem um nome aqui, ó, é o Emiliano Henrique. Quando ele olha para isso aqui e fala, tem algumas coisas aqui, Doralice, que eu não vou fazer, isso não significa que ele deixou de amar. Isso significa que ele tem um projeto muito maior. Muito maior. Então eu preciso olhar para o sofrimento pelas lentes do amor de Deus. Que às vezes fala sim, essa eu vou fazer porque é importante para você. E às vezes fala não, essa eu não vou fazer. Porque eu tenho algo diferente, eu tenho um caminho diferente para levar você. Tá bom? Segundo, o sofrimento deve ser olhado pela perspectiva da glória de Deus. Versículo 3 e 4 do texto que a gente leu, diz assim, ó, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E é agora, lendo isso, que a gente entende por que Jesus não foi para Betânia enquanto Lázaro estava vivo. A razão é que a glória de Deus seria muito mais exaltada por ocasião da ressurreição de Lázaro do que por ocasião de uma eventual cura. O problema é que, para a glória de Deus ser exaltada, Lázaro teve de enfrentar a morte. E as suas irmãs tiveram de enfrentar o luto, tiveram de enfrentar a dor de perdê-lo. Sabe, irmão, a verdade dessa questão toda, dessa problemática toda, é que o sofrimento só é um problema para nós, porque, entre outros motivos, nós temos dificuldade de aceitar e reconhecer a glória de Deus. Vou repetir, o sofrimento só é um problema para nós, porque, entre outros motivos, nós temos dificuldade de aceitar e reconhecer a glória de Deus. O que desejamos é o nosso bem-estar e não a glória de Deus. O que desejamos é que os nossos problemas sejam solucionados, que as nossas dores sejam aliviadas, que as nossas tribulações sejam vencidas, e não que o nome de Jesus seja exaltado. A gente quer ver o fim do problema, mas não está nem aí para a glória de Deus. Infelizmente, irmãos, e equivocadamente, nós temos muito mais compromisso com a nossa felicidade do que com o louvor da glória de Deus. Essa é a grande verdade. A partir do momento em que nós nos comprometermos mais com a glória de Deus, mais com a vontade de ver o nome do Senhor sendo exaltado e conhecido, nós vamos deixar de encarar o problema como algo, vamos deixar de encarar o sofrimento como um problema e vamos considerá-lo como um aliado dos propósitos de Deus. Você entendeu? Quando eu começar a entender que a glória de Deus é mais importante do que a minha própria vida, a glória de Deus é mais importante do que o meu bem-estar, eu vou começar a olhar o sofrimento não como um problema, mas como um aliado para os propósitos de Deus. E quando isso acontecer, a minha vida vai se tornar mais leve. O problema se tornará mais suportável, porque eu sei que aquilo ali não está sendo por acaso. Aquilo não está sendo por acaso. Deus não perde oportunidade na nossa vida. Pô,
eu tive um baita de um problema. Você acha que ele vai perder a oportunidade desse problema para me fazer melhor? Para me fazer feliz? Para me alavancar para algo muito melhor? Deus não perde a oportunidade, gente. E eu perco. Mas Deus não perde. Então, eu preciso aprender a colaborar com Deus naquilo que Ele quer fazer na minha vida. E como que eu faço isso? Entendendo que o sofrimento é para a glória de Deus. Se Ele permitiu, é porque Ele quer exaltar a sua glória. E em terceiro lugar, o sofrimento deve ser olhado pela perspectiva da maturidade da nossa fé. E aí eu quero que você vá comigo para o versículo 11. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Olha só que frase: pois assim vocês vão crer. Havia um grau de maturidade que a fé dos discípulos e da família de Lázaro ainda não tinha atingido. E esse nível de fé só foi alcançado, esse nível superior de fé só foi alcançado quando Jesus deixou que se esgotassem todas as esperanças humanas. Porque morreu, irmão. Que esperança tem? Morreu. É o fim. Jesus permitiu que Lázaro morresse para ensinar para aquelas pessoas que ainda se pode crer, mesmo quando não há esperança humana, mesmo quando não há possibilidade humana. Aquilo foi um negócio grandioso demais, demais. Jesus permitiu que Lázaro morresse para ensinar aquelas pessoas que ele era a única alternativa. Se Jesus tivesse curado Lázaro e evitado que ele morresse, ninguém teria aprendido a crer num Deus que ultrapassa todas as possibilidades humanas. Teria? Não teria. Ninguém teria aprendido a crer num Deus que não conhece o impossível. Porque chegou ali e curou. Mas curar por curar, ele já tinha curado um punhado. Agora, ressuscitar? Alguém já ouviu falar na história que ressuscitou outro daquela época? Só ouviam falar de Elias. E Elias ressuscitou uma pessoa depois de morto. Eliseu. Foram os dois profetas que lidaram com isso. As pessoas ouviam falar disso. Mas ali eles foram levados a crer no impossível. A crer num Deus que trabalha no nível do impossível. Entenda, meu irmão, minha irmã, que se Deus fizer tudo aquilo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e quando a gente quiser, nós vamos continuar sendo crentes de fé imatura, de fé pequena, de fé infantil. Porque a verdadeira fé,
talvez a palavra não seja verdadeira fé, mas a fé sólida, a fé robusta, ela é depurada no fogo das adversidades. Então, se a gente está vivendo no sofrimento, eu preciso olhar para esse sofrimento na perspectiva da maturidade da fé. Da maturidade de uma fé que Deus quer trazer para mim. E a gente precisa de uma fé cada vez madura, cada vez mais madura. A gente precisa de uma fé cada vez mais desenvolvida, porque a vida nos impõe adversidades o tempo todo. Ficou mais fácil para você? Ou ficou mais difícil? Para pensar. Fácil é ser criança, gente. Fácil é ser criança. Que acorda a hora que quer. Vai na escola no horário, aí não tem boca, não tem conversa. Aí tem que ir. Mas brinca com o que quer. Ganha um monte de coisa. Tem tio para dar, tem vô para dar, tem o pai e a mãe. Celularzinho de joguinho. Aí fica louco para fazer 18 anos e pegar a carteira de motorista. Só que junto com os 18 vem a responsabilidade de ter que trabalhar para sustentar a gasolina do carro. Foi assim com você, Marcos? Comigo também. Wellington. Eu também. Todos nós aqui. As responsabilidades só aumentam, irmãos. As preocupações também. E é por isso que a nossa fé tem que se fortalecer, tem que amadurecer. E é por isso que eu preciso olhar para o sofrimento como uma alavanca que Deus usa para fortalecer a minha fé. Porque embora eu tenha o meu coração cheio de alegria, cheio de felicidade, eu sou feliz, mas eu também tenho luta. A luta pode até dar uma abafada na minha alegria, no meu dia. Ela não arranca a felicidade, mas eu tenho que ter maturidade para enfrentar ela. Entendeu como é que funciona a vida? Eu acho que a vida funciona assim para você também, né? Para todos nós. Então, se o sofrimento é inerente à vida, irmãos, e à medida que a gente vai vivendo, parece que as responsabilidades vão se tornando mais sérias e, infelizmente, alguns sofrimentos vão se tornando até mais doloridos. A gente também tem que aprender que o olhar para o sofrimento precisa ser o olhar correto. Eu estou sofrendo, está difícil, mas Deus está me alavancando. Deus está me alavancando a minha fé. E eu creio que eu vou sair melhor do que eu entrei. Desse problema, dessa situação, eu vou sair melhor do que eu entrei. É assim que a gente olha para o sofrimento, irmão. A gente começou a reflexão hoje perguntando por que Deus permite, né, o sofrimento. Permite situações traumatizantes na vida. E a gente acabou entendendo pelo menos 3 coisas aqui. Eu espero de coração que você saia daqui cheio da palavra. Cheio da palavra. Que você saia daqui entendendo que o sofrimento se torna um instrumento nas mãos de Deus, que mostra o amor que Ele tem por nós, que revela a sua glória nas nossas vidas e que traz maturidade para a nossa fé. Se a gente olhar por essa perspectiva, por mais que doa, a minha vida vai ser um pouco mais leve.
eu vou olhar para a vida, eu vou caminhar no meu viver diário sem me prostrar tanto, porque eu sei que eu não estou enfrentando aquilo à toa. Eu sei que algo de bom vai acontecer após a tempestade. Eu sei que Deus está comigo. Entendeu, irmão? Entendeu? Então é assim que a gente olha para o sofrimento, tá? Não se faça de vítima. A pior atitude que a gente faz, que a gente toma diante de um sofrimento, é se fazer de vítima. Olha como eu estou sofrendo. Vocês têm dó de mim? Vocês não têm dó de mim? Isso chama vitimismo, sabe? Vá para cima, meu irmão, minha irmã. Vá para cima. Como diz aquela frase antiga, que faz tempo que eu não falo aqui. Não diga que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Eu acho que é assim a frase. Eu acho que é assim. Não diga que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, que veio buscar a Tua presença, a Tua face. Os irmãos que estão acompanhando o culto online, Deus, cada um com um sofrimento, cada um com uma luta, cada um com uma questão que rotineiramente tem sido colocado diante de Ti. A cada terça-feira tem sido colocada diante de Ti. E eu clamo a Deus para que o Senhor dê a cada um de nós a perspectiva correta das lutas e sofrimentos que temos passado. Que o Senhor nos faça olhar da forma correta, de uma forma cristã. Não com o olhar do mundo, não com o olhar carnal, mas com olhos espirituais, com os olhos do Senhor. Tenhamos essa visão do sofrimento. Possamos entender, ó Pai, que o Teu amor está envolvido nisso. Que a Tua glória está envolvida nisso. E que o Senhor está alavancando a nossa fé a cada luta, a cada problema, Senhor. Dá-nos essa visão. E Pai, intervém na medida certa, na hora certa, em cada uma dessas situações que nos afligem, que nos tiram a paz, que nos tiram o sono, que nos causam medo e sofrimento. Sejam questões do dia a dia, sejam questões familiares, sejam questões de saúde, sejam questões do coração, sejam medos, ó Pai, fobias, seja o que for. O Senhor é poderoso para atingir cada um desses problemas, porque para Ti não existem limitações. Porque o Senhor é um Deus que não conhece o impossível. Para Ti não existem impossíveis. Então, toma conta, Senhor. Toma conta de cada uma das nossas lutas. E recolhe, Senhor, nas Tuas mãos, cada um dos nossos pedidos, que tem sido colocado diante de Ti agora, Pai. Cada pedido, cada projeto, cada sonho que os Teus filhos e filhas colocam diante de Ti agora, faz com que possamos ver bênçãos alcançadas, vitórias alcançadas, Senhor, sonhos realizados, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que haja alegria no nosso coração, sim, mas que acima de tudo o Teu nome seja glorificado em cada bênção recebida, em nome de Jesus. Amém. Amém.